Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Nós éramos 7 filhos, 3 meninas e 4 meninos. O mais velho, era o pajé, era major do exército. E o Núfio, o Balsa Núfio, era agricultor, trabalhava com planta de soja, o Núfio. Matusalém era da Guarda Nacional, em Corumbá. Já morreram todos, meus irmãos, ficou só eu. O tio Ponciano era o irmão mais velho do meu pai, foi prefeito de Ponta Porã, o Ponciano de Matos. E meu pai pegava serviço aqui, inventário, essas coisas, porque aqui pertencia para Ponta Porã, e ia fazer no escritório do Bartolino, do seu Bartolino, que ele tinha escritório de contabilidade, e lá meu pai fazia o serviço. Aonde meu irmão pajé ficou e estudou e serviu o exército e passou a major do exército. E aí meu pai tinha, naquele tempo, chamava bolicho. Vendia tecido, ferramenta, feijão, arroz, todas essas coisas vendia na mesma loja. Meu pai foi mal de negócio, quebrou. Foi para o Porto Café, Rio Brilhante, requerer uma terra junto com o tio Amândio e lá trabalhava com erva, para Rio Brilhante. Ia daqui num caminhão velho para lá, para o Porto Café. E faziam erva e vendia para Rio Brilhante. Puseram o nome de Porto Café porque lá tinha um cafezal silvestre, muito grande. E erva, então trabalhava com erva. Naquele tempo, as mulheres ganhavam nenê com as assistentes, com as parteiras, não é como, não tinha hospital, e tinha um médico aqui, era o doutor Camilo Mandacaru, também era médico, tratava da gente aqui. E o Albino Torraca, genro do Marcelino Pires, que é o Marcelino Pires que doou esta terra para ser esta cidade. E o Albino Torraca tinha uma farmácia de remédio natural. E tinha a farmácia do seu Nhonhô com o Mimi, que eram 2 irmãos. Depois tinha a farmácia do Paraguai Garcete. Aqui, onde eu moro, era a chácara do meu sogro, do Ciro Melo. Era uma mata muito grande aqui. Tudo era mato aqui. E o Ciro Melo requereu aqui e fez casa ali na Weimar Torres. Ele era exator, trabalhava na exatoria. Ciro Melo era o pai do meu marido, do Maneco Melo. O nome do Maneco era Ates, mas chamavam ele de Maneco, e o Cimate colocou o nome de uma rua com o nome de Maneco Melo. Ah, tinha os bailes na casa do seu Januário. Era pouca família, né? Então, nos fins de semana, domingo, tinha o baile na casa do seu Januário. E naquele tempo, os pais não deixavam as filhas assim, e os filhos saírem sozinhos. Ia meu pai e minha mãe levava a gente para dançar lá na casa do seu Januário Azaújo. E tinha uma irmã do meu pai, a tia Carmelina, que morava numa chácara. E lá sempre tinha baile. E lá eu conheci o Maneco. O Maneco veio do exército, serviu o exército em Ponta Porã. O pai dele veio do Rio Grande, ele passou por Argentina e casou com a Laudimira Coutinho de Melo. E veio para o Paraguai. E o Maneco, meu marido, nasceu no Paraguai e ficou 5 anos sem registrar. Aí o Ciro Melo registrou ele no Brasil. Daí vieram para cá.
para Dourados. Aí o Maneco depois voltou, foi servir o exército em Ponta Porã e a gente foi num baile na casa da tia Carmelina. Eu conheci o Maneco. E aí a gente se conversou e se namorou. E depois casamos e eu tive um filho só, o Birajara. E quando o Carvalhinho foi prefeito aqui em Dourados, ele chamou o Maneco, meu marido, para ser o fiscal, gerente do fiscal da prefeitura. E o Maneco trabalhou com o Carvalhinho e com os outros prefeitos que depois passou. Ele trabalhou 37 anos na prefeitura, meu marido. Se aposentou no tempo do Humberto Teixeira. Tinha a igreja católica e não tinha padre aqui. Então, de noite, ela rezava o terço lá na igreja. E juntava essa criançada tudo, as vizinhanças, tudo. E de noite não tinha luz. Era uma escuridão aqui na rua Marcelino. E tinha gado deitado aí na rua Marcelino. E a gente, às vezes, tropeçava até caía. Ia para a igreja. E a dona Antônia rezava o terço com aquela criançada toda, e ia as mães das crianças, tudo para lá, e rezava o terço toda noite. Aí o João Rosa Góes tinha uma casa de negócio no Marcelino Pires. Escuta, eu era criança, nós era criança na casa da minha mãe, e o pessoal do seu Francalim, tudo, eram criança, e não tinha rádio, nós não conhecíamos rádio. Quando nós vinhamos à noite, vinha da igreja, e estava a janela da casa da dona Chiquita aberta, e tinha uma mesa com um rádio em cima daquela mesa, tocando, cantando. E a gente não conhecia, né? Então tudo se grudou ali na janela e ficaram tudo ali escutando e admirado e falando. E falou, o que aquela caixinha de pau fala? Aonde que se viu uma caixinha de pau falar? O que é isso, meu Deus? Ficava admirado. E a dona Chiquita ficou brava daquele barulho das crianças, fechou a janela. E nós embravecemos e fomos para casa. Chegamos em casa e falamos pro papai. Papai, uma coisa que nós nunca vimos na vida, nós vimos hoje. Ele perguntou o que é. Uma caixinha de pau, de madeira, em cima de uma mesa, na casa do João Rosa Góes, falando e cantando. Aquela caixinha fala e canta. Meu pai disse, largue mão de bobagem, não fala isso, onde que se viu uma coisa dessa? Mas a dona Chiquita falou que chama rádio. Isso. Ele ficou bravo com a gente. Na outra noite, nós fomos para a igreja. Na volta, passemos na dona Chiquita, quando ela viu a criançada que vinha, ela já fechou a janela, não deixou a gente assistir. E nós fomos para casa, tudo bravo, aquela criançada, porque ela não deixou assistir. Mas a gente brincava muito na rua de noite, no escuro, se juntava aquelas criançadas das mulheres amigas. As famílias eram muito amigas aqui antigamente. Era como uma irmandade, não é como agora, não. Era diferente, se davam muito. E quando tinha velório, passavam a noite junto, comiam bolo, tomavam chá no velório, tudo junto conversando. E choravam muito naquele tempo, quando morria uma pessoa, né? E naquele tempo, usava assim, montava o homem num cavalo e tinha uma bandeira vermelha com uma pombinha que chamava Divino, né? E iam nas fazendas. Então, quando a vez que foi na casa da minha mãe, eles carnearam um porco e carnearam uma vaca e fizeram um almoço e chegou aquele pessoal e rezaram muito e cantaram muito e almoçaram. Aquilo era uma alegria. E depois iam para outra fazenda, que chamavam assim a Festa do Divino. Tinha o seu Laquicho, morava numa chácara ali para baixo. Tinha um córrego lá. Nos domingos o seu Laquicho mandava o Vicente, que era um filho dele que era meio doente, ia buscar a gente e a minha mãe ia para lá conversar com a dona Melica. Eram muito amigas, então ia uma porção de amigas delas, iam para lá, almoçavam e passavam o dia. E a criançada brincava, né? Era diferente. E depois, quando o seu
Laquicho morreu, quem fez? Naquele tempo não tinha funerária. O meu marido, o Maneco, com o Eurico, um vizinho que era marceneiro, fizeram o caixão para o seu Laquicho, para o enterro do seu Laquicho. Depois morreu a dona Melica, que era a dona Amélia, que era mulher do seu Laquicho. Também eles dois fizeram o caixão para enterrarem eles. E meu pai foi votar, né? E eu era menina. E eu fui e falei para o meu pai, o senhor vai votar? Eu quero ir com o senhor, que é para mim ver como é que vota. Porque quando chega o tempo de eu votar, eu sei votar. E ele foi e disse, não, mas as mulheres não votam. É só os homens que votam. E era um movimento muito grande no dia da eleição aqui. Porque vinha as pessoas das fazendas, tudo para votar aqui, né? Quando veio a luz para cá, puseram luz aqui, era no motor, com motor ali na Filintro Miller, né? O Maneco trabalhava lá, era fiscal e atendia lá. A luz elétrica era até 10 horas da noite, aí apagava a luz, ficava aquela escuridão outra vez. A gente aprendeu a ler, a escrever e fazer conta até dividir. Quando meu pai ficou pobre, que foi para o Rio Brilhante, a gente morou 2 anos lá. E apareceu esse gaúcho, chamava João Grandão. E ele ensinou a gente a ler, escrever e tudo. E aí viemos para cá, fomos para a escola da Tia Balbina. Naquele tempo a gente estudava, falava até o 5º ano. E naquele tempo a gente lia tabuada, era diferente de agora, decorava. E o seu Écio fazia aquela fileira de criança assim, e tinha uma palmatória redonda com 3 furos. E ele ia e perguntava assim, fulano, tanto, mais tanto, quanto é, assim. E aí tu respondia. Se tu respondia errado, aquele que respondia certo, pegava na mão daquele que errou e dava 3 bolos. Batia na mão. Uns embraveciam, outros riam, assim era. Na escola era assim, antigamente. Eu aprendi a costurar sozinha, porque tinha muita vontade de ser costureira. Eu costurava para as índias traziam, comprava tecido e eu costurava para as índias. Depois eu aprendi, aí passei a ser costureira. Costurei muito para fora, até ficar velha. Comprei um terreno à prestação, com dinheiro de costura. Horácio Leite era casada com a irmã do Juca. O Juca era o marido da minha irmã Naia. O Horácio era meu vizinho. Eu larguei a costura, fui lá tomar mate com o Horácio. E o nosso terreno era aqui e o do Horácio era ligado no nosso. Perguntou assim para mim, Zizi, você não sabe quem que quer comprar esse terreno aqui do lado da tua casa? Eu disse, eu sei. Ele falou, quem é? Eu fiz assim, sou eu. Ele me olhou. E aí eu falei assim, eu quero comprar. Mas eu vou te dizer, eu não posso te pagar tudo na hora. Se tu me fizer a prestação, eu fico com o terreno. Tá feito o negócio, ele disse. Ele falou assim, eu escrevo aqui no papel todas as vezes que você me pagar, tanto que me pagou e tudo. Aí quando terminou, ele falou para mim, você já pagou o terreno, agora vamos fazer a escritura. Era no cartório do MEC. O MEC tinha cartório. Aí o meu marido, o Maneco, chegou da prefeitura, era fiscal. Eu falei, ô Maneco, depois que você almoçar, nós vamos com o Horácio ali no MEC, para o Horácio escriturar esse terreno aqui do lado para nós. Ele disse, como? Eu não comprei nada do Horácio. Eu disse, mas eu comprei. Aí ele falou, como? Eu falei, com dinheiro de costura. Eu paguei a prestação. E ontem foi a última prestação e ele disse que quer escriturar nós. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a escritura. Quem vai pagar a escritura é você. Aí ele pagou a escritura. Está lá o terreno com casa alugada, na rua Onofre de Matos. Naquele tempo, a gente tinha que socar arroz no pilão.
Lá na casa da minha mãe, a gente socava, e vinha os guris, as outras crianças dos vizinhos, e lá juntava muita criança. Tinha até o seu Gonço, parente da Naná, que era de Maracaju. Ele estava numa festa e houve uma briga e acertou 2 tiros no olho do seu Gonço. Cegou das 2 vistas. Ele tinha 3 filhos, foram morar do lado da nossa casa. Então, aquelas crianças, era muita criança naquele tempo, e a gente socava arroz no pilão para comer. Eu, depois de casada, quando teve a primeira máquina de descascar arroz aqui, é que eu parei de socar arroz no pilão. Todas as mulheres socavam arroz no pilão. Não tinha isso de falar mal uma da outra. As mulheres, as famílias eram amigas. Se consideravam como irmãos. O Mandacaru vinha de vez em quando aqui a cavalo, aqui em Dourados, e tratava de muita gente. E o Ubirajara ficou com uma doença que chamava amarelão. Naquele tempo tinha muito essa doença que dava nas crianças. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.